Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vamos ver o resumo da novela Te Dou a Vida, do dia 1º de novembro, segunda-feira. Pedro bate em Ernesto. Esté e Domingos apartam a briga. Ernesto ameaça Pedro, dizendo que ele irá se arrepender se ele se aproximar de Helena e Nicolas. Ernesto insinua que Pedro usou Nicolas para seduzir Helena. Pedro fica enfurecido. Domingos expulsa Ernesto da frente de sua casa. Depois Pedro conta aos pais que estava na casa de Nicolas com ele, pois ele ficou preocupado, porque o menino lhe enviou uma mensagem dizendo estar doente. Então ele foi para lá para ver como seu filho estava. Esté diz a Pedro que ele fez bem. Pedro diz aos pais que Nicolas, quando o viu, correu e abraçou ele. Domingos consola o filho, dizendo que tudo ficará bem. Pedro diz aos pais que Ernesto foi ali reclamar, pois está com ciúmes dele com Helena. Domingos pergunta ao filho se as desconfianças de Ernesto procedem. Pedro confirma que sim, mas diz aos pais que ele e Helena não fizeram nada no qual eles possam se arrepender. Pedro diz que Helena irá se divorciar de Ernesto, mas que essa decisão não tem nada a ver com ele. Esté diz ao filho que conte o que aconteceu a Helena, mas ele diz que não irá contar, pois Helena já tem muitos problemas com Ernesto e preocupações com Nicolas. Esté diz a Domingos que irá rezar pela saúde de Nicolas. Ernesto para em um bar para beber. Ele senta e diz ao atendente: me dê a mesma coisa de sempre. Ernesto fica pensativo, tentando relaxar a tensão e a raiva que está sentindo de Pedro. Ele vira a bebida na boca de uma vez só e pede outra bebida ao atendente. Ele fica pensando em Helena, dizendo que não voltará com ele para os Estados Unidos e que quer o divórcio. Ao mesmo tempo, lhe vem à cabeça a imagem de Nicolas correndo para os braços de Pedro. Neste momento, Ernesto vira outro copo de bebida novamente e pede para o garçom lhe trazer outra bebida. Gina está jantando com seu pai e pergunta ao pai se ele falou com Pedro para voltar a trabalhar na oficina novamente. Nelson responde que sim e diz: não foi por ti, mas sim pelo filho que você espera, pois vocês terão muitos gastos e eu não pretendo lhe dar nenhum centavo. Mas Pedro não aceitou, então Gina diz ao pai: você deveria ter oferecido o triplo do que o Pedro ganhava. Nelson responde: o que te passas? Tenho que pagar ele o justo. Gina diz ao pai que a única coisa que lhe interessa é o dinheiro. Samuel pergunta a Pedro como ele está, pois sua mãe contou o que passou entre ele e Ernesto. Pedro diz a Samuel que ele e Ernesto bateram de frente. E Samuel diz ao irmão que não dê bobeira, porque esse tipo de gente pode se esperar qualquer coisa. Pedro diz ao irmão que se preocupa se Ernesto não querer dar o divórcio a Helena. Nesse momento, chega uma mensagem no celular de Pedro e ele diz: é Gina. Ele lê a mensagem, joga o celular na cama e diz: ela está querendo me manipular para que eu me case com ela, já estou farto dela. Acredita, Samuel, que ela procurou Helena para dizer que espera um filho meu? Ela não entende que eu não quero nada com ela. Gina olha para o seu celular e diz: não vou me dar por vencida. Nicolas vai ao quarto da mãe e diz que tem medo de ter que voltar para o hospital novamente. Ernesto conhece uma mulher no bar e se envolve com ela. Ele a beija e a leva para a cama. Domingo vai ao médico pegar os seus resultados de exame que ele fez. Domingos lê o exame e fica na dúvida, pergunta à enfermeira. Ela diz que ela não pode falar nada, que ele tem que mostrar para um médico. Pedro continua sua busca por emprego. Domingo mostra o exame ao médico e descobre que está diabético. Horácio liga para Helena e lhe deseja sorte ao médico com Nicolas. Horácio pede para falar com Nicolas. Nicolas
chega ao médico. No hospital, o médico conversa com Nicolas calmamente sobre os exames que ele precisa fazer, pois Nicolas sente muito medo de ter que voltar para o hospital novamente. Andréia pede a Irene o cartão de crédito dela emprestado. Irene pergunta para que a mãe quer, e a mãe responde para investir em criptomoedas. Irene dá risadas e diz à mãe: "Nossa, como você é ingênua! Por que não procura um trabalho?" Andréia diz à filha que não sabe fazer nada. Samuel está digitando o telefone. Gabriela pergunta: "Quem é?" Ele diz a Rosa: não entendo a Rosa." Gabriela diz: "Se ela não te quer, eu sim." Abraça Samuel para consolar o rapaz. Andréia chega e pergunta o que se passa com você e ele. Gabriela, para deixar a mãe furiosa, diz à mãe que Samuel é o homem da sua vida. Andréia sai enfurecida. Então Samuel pergunta a Gabriela por que foi que ela disse isso à sua mãe. Gabriela responde: para deixá-la enfurecida, pois ela é muito preconceituosa. Então Gabriela diz a Samuel: será que você só consegue amar Rosa? Não teria olhos para outra mulher? Os dois acabam discutindo e Samuel fica meio perdido ali na história. No hospital, Nicolas pede à mãe, perto de Ernesto, para ligar para Pedro, pois ele quer falar com Pedro. Ernesto sai de perto e Helena liga. No telefone com Irene, Ernesto conversa. Irene aproveita a situação para falar mal da irmã. Pedro continua sua busca incessante por um emprego, mas ele não tem sorte. Ernesto briga com Helena sobre a proximidade de Nicolas e Pedro e chama Helena de descarada. Horácio discute novamente com Ernesto por causa de Helena. Domingos está irritado, discute com Esté. Pedro vem correndo, ouvindo os gritos do pai com sua mãe e se mete na discussão. Pedro não sabe por que o pai está assim tão agressivo e de mau humor. Esther diz a Pedro que Domingos nunca havia falado assim com ela, tão agressivo. Pedro diz à mãe que não sabe o que se passa com seu pai. Esther diz ao filho que pensa no pior. Pedro então pergunta: você pensa que ele esteja doente? Esther diz: não, pior ainda. Coisa entre eu e ele. Em meio à discussão de Ernesto e Helena, Ernesto deixa escapar que Nicolas é adotado e o menino neste momento estará na escada escutando toda a discussão entre os dois. Ele deixa o carrinho dele cair e então Helena e Ernesto percebem que o menino escutou a conversa. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo da novela Te Dou a Vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. Fiquem com Deus, um beijo no coração.